Milei vence eleições legislativas e mercado argentino. Dispara em euforia histórica. A vitória que muda o jogo político. Em 26 de outubro de 2025, a Argentina testemunhou um momento decisivo que reverberou instantaneamente pelos mercados financeiros globais. A vitória do partido de Javier Milei nas eleições legislativas de meio de mandato não foi apenas mais um resultado eleitoral. Foi a confirmação de que os argentinos estão dobrando a aposta na revolução libertária. O mercado reagiu com uma euforia sem precedentes, sinalizando que investidores finalmente veem um caminho concreto para as reformas estruturais que o país desesperadamente necessita. A conquista de uma base legislativa mais sólida representa o elemento que faltava para que Milei pudesse efetivamente implementar sua agenda transformadora. Até então, mesmo com a presidência em mãos, o Congresso representava um obstáculo formidável para a aprovação das reformas radicais prometidas. Agora, com maior representação parlamentar, a dolarização, o fim do Banco Central e a redução drástica do Estado deixam de ser apenas promessas de campanha para se tornarem possibilidades legislativas concretas. O mercado não mente. A resposta imediata dos mercados financeiros foi eloquente e inequívoca. O Merval, principal índice da Bolsa de Buenos Aires, registrou altas explosivas que demonstram a confiança renovada dos investidores. Não se trata de especulação vazia ou otimismo infundado, trata-se do reconhecimento de que, pela primeira vez em décadas, a Argentina tem as condições políticas necessárias para romper definitivamente com o ciclo vicioso de populismo, inflação galopante e declínio econômico. Os títulos da dívida argentina, considerados por anos como investimentos de altíssimo risco, experimentaram valorizações impressionantes. O spread do risco país caiu significativamente, refletindo a percepção de que um governo com base parlamentar sólida terá maior capacidade de implementar disciplina fiscal e honrar compromissos internacionais. Wall Street observou atentamente, com fundos especializados em mercados emergentes, redirecionando recursos para aproveitar o que pode ser uma das maiores transformações econômicas da América Latina. O significado político da vitória. As eleições de meio de mandato são tradicionalmente um termômetro da aprovação popular dos governos em exercício. Em democracias parlamentares, costumam representar um momento de ajuste de rota ou até mesmo rejeição das políticas implementadas. A vitória de Milei, portanto, carrega um significado profundo. Mesmo diante dos custos inevitáveis da transição econômica, dos protestos sindicais e da resistência da burocracia estatal, os argentinos escolheram reafirmar o caminho da liberdade econômica. Essa validação popular é exatamente o que os mercados precisavam ver. Reformas estruturais profundas exigem não apenas vontade política do executivo, mas também respaldo legislativo e apoio popular sustentado. A Argentina viveu décadas de governos que prometiam mudanças, mas recuavam diante da primeira onda de protestos. Agora, com uma base parlamentar fortalecida e o referendo popular do voto, Milei tem as ferramentas políticas para resistir às pressões e levar adiante as transformações necessárias. Dolarização. Agora é real. A proposta de dolarização, que muitos analistas consideravam inviável politicamente, ganhou credibilidade concreta após a vitória legislativa. Com maior controle do Congresso, Milei pode efetivamente avançar com a legislação necessária para substituir o peso argentino pelo dólar americano, eliminando de uma vez por todas a capacidade do governo de financiar déficits através da emissão monetária irresponsável. A dolarização não é apenas uma política econômica, é uma declaração de guerra contra a inflação crônica que corrói o poder de compra dos argentinos há décadas. É o reconhecimento de que o Banco Central argentino se tornou uma máquina de destruição de riqueza, servindo não aos interesses da estabilidade monetária, mas aos caprichos de políticos populistas que buscam popularidade fácil através de gastos insustentáveis. Ao adotar o dólar, a Argentina estará dizendo ao mundo: chega de truques monetários, agora vamos viver dentro de nossas possibilidades reais.
O mercado entende perfeitamente essa mensagem. Países que adotaram a dolarização, como Equador e El Salvador, conseguiram eliminar a hiperinflação e criar ambientes previsíveis para investimentos de longo prazo. A Argentina, com sua economia muito maior e mais diversificada, tem potencial para resultados ainda mais impressionantes. Os investidores estão antecipando esse futuro e suas apostas estão movimentando bilhões. O fim do Banco Central, liberdade monetária. Uma das propostas mais audaciosas de Milei, e talvez a mais simbólica, é a extinção do Banco Central argentino. Para os defensores do status quo, isso soa como anarquia econômica. Para quem entende história monetária, é o reconhecimento de uma verdade incômoda. Bancos centrais podem ser instrumentos de estabilidade, mas também podem se transformar em máquinas de financiamento inflacionário de governos irresponsáveis. O Banco Central argentino, infelizmente, se enquadra na segunda categoria. Décadas de subordinação aos interesses políticos transformaram a instituição em cúmplice da destruição monetária. A impressão desenfreada de pesos para financiar gastos públicos insustentáveis criou ciclos intermináveis de inflação, desvalorização cambial e empobrecimento da população. Encerrar essa instituição não é radicalismo, é terapia de choque necessária para uma economia em estado terminal. Com base parlamentar fortalecida, Milei pode agora avançar legislativamente com essa proposta revolucionária. O mercado está celebrando porque entende que, sem a capacidade de manipular a moeda, o governo será forçado a viver dentro de seus meios. Disciplina fiscal deixará de ser retórica vazia, para se tornar necessidade prática. É exatamente essa credibilidade que faltava à Argentina. Vaca Muerta, o gigante adormecido. Acorda. A formação geológica de Vaca Muerta, localizada na província de Neuquén, contém uma das maiores reservas de gás e petróleo de xisto do mundo. Estimativas indicam potencial para transformar a Argentina em uma potência energética global, gerando centenas de bilhões em receitas de exportação. No entanto, esse imenso potencial permaneceu largamente inexplorado, devido a décadas de políticas hostis aos investimentos, insegurança jurídica, controles cambiais e interferência estatal constante. A vitória legislativa de Milei muda radicalmente esse cenário. Com capacidade de aprovar reformas que garantam segurança jurídica, livre movimentação de capitais e regime tributário competitivo, a Argentina pode finalmente atrair os investimentos massivos necessários para desenvolver Vaca Muerta. Empresas internacionais de energia, que há anos mantinham a Argentina em suas listas de mercados de alto risco, agora avaliam seriamente oportunidades concretas de investimento. O setor energético foi um dos grandes beneficiários da euforia pós-eleitoral. Ações de empresas ligadas à exploração de petróleo e gás dispararam, refletindo as expectativas de que barreiras regulatórias cairão e investimentos fluirão. A exploração adequada de Vaca Muerta sozinha poderia adicionar dezenas de bilhões de dólares anuais à balança comercial argentina, fornecendo as divisas necessárias para estabilizar a economia e financiar a transição para a dolarização. Agronegócio. Libertado. Produtividade sem amarras. O agronegócio argentino é mundialmente reconhecido por sua competitividade e qualidade. A Argentina é um dos maiores exportadores globais de soja, milho, trigo e carne bovina. No entanto, sucessivos governos populistas sabotaram sistematicamente esse setor através dos infames retenciones, impostos confiscatórios sobre exportações agrícolas que chegaram a níveis absurdos de 30% ou mais. Esses impostos não serviam a nenhum propósito econômico racional. Eram simplesmente mecanismos de transferência de riqueza do campo produtivo para financiar clientelismo político urbano. Produtores rurais viam uma parcela gigantesca de sua produção confiscada pelo Estado, desestimulando investimentos em tecnologia, expansão de áreas cultivadas e aumentos de produtividade. O resultado foi estagnação em um setor que deveria ser motor de crescimento.
Com Milei fortalecido no Congresso, a eliminação ou redução drástica das retenções torna-se viável. As empresas ligadas ao agronegócio reagiram com entusiasmo, com suas ações registrando altas significativas. Produtores rurais, historicamente pessimistas sobre o futuro da Argentina, começam a elaborar planos de expansão e modernização. O potencial é imenso. Liberado das amarras estatais, o agronegócio argentino pode adicionar dezenas de bilhões em exportações, gerando empregos, renda e divisas. O setor financeiro em renascimento. O sistema bancário argentino operou por décadas em um ambiente de pesadelo regulatório. Controles de câmbio, tetos de juros, compulsórios elevados, impostos múltiplos e incerteza jurídica constante tornaram praticamente impossível a operação eficiente de instituições financeiras. Bancos que deveriam intermediar poupança e investimento se tornaram reféns de regulações absurdas e manipulações políticas. A vitória legislativa de Milei sinaliza o fim desse calvário. Com capacidade de aprovar reformas financeiras profundas, o governo pode liberalizar o setor bancário, eliminar controles artificiais e permitir que instituições operem segundo princípios de mercado. A resposta foi imediata. Ações de bancos argentinos dispararam, com algumas registrando valorizações superiores a 30% em poucos dias. Investidores entendem que um sistema financeiro saudável é pré-requisito para crescimento econômico sustentável. Sem intermediação eficiente entre poupadores e tomadores de crédito, não há investimento produtivo, não há expansão empresarial, não há criação de empregos. A perspectiva de normalização do setor financeiro argentino é, portanto, fundamental para o otimismo generalizado dos mercados. ADRs em Wall Street. O mundo observa os ADRs, American Depositary Receipts, de empresas argentinas negociados em Wall Street, experimentaram uma corrida compradora histórica após o resultado eleitoral. Títulos de empresas como AGPF, Energia, Banco Macro, Mercado Livre e outras viram volumes de negociação explodirem, com investidores internacionais disputando posições em antecipação às transformações vindouras. Wall Street, com toda sua sofisticação analítica e recursos bilionários, está apostando pesadamente na transformação argentina. Fundos de hedge especializados em situações especiais, investidores em mercados emergentes e até gestoras tradicionais estão aumentando exposição à Argentina. Não se trata de especulação irresponsável. São apostas calculadas baseadas na avaliação de que, pela primeira vez em décadas, as condições políticas para reformas estruturais estão alinhadas. A atenção internacional é crucial. A Argentina precisa de investimentos estrangeiros diretos para modernizar infraestrutura, desenvolver recursos naturais e financiar a transição econômica. A euforia em Wall Street sinaliza que esse capital está pronto para fluir, aguardando apenas a implementação efetiva das reformas prometidas. Milei agora tem as ferramentas legislativas para transformar expectativas em realidade. Os desafios permanecem reais. Apesar da euforia justificada, seria ingênuo ignorar os desafios monumentais que ainda se apresentam. A transição de uma economia estatista e inflacionária para um sistema de livre mercado e moeda estável não será indolor. Haverá custos sociais no curto prazo, resistência feroz de grupos de interesse e momentos de dúvida e incerteza. A burocracia estatal, inchada e ineficiente, lutará por sua sobrevivência. Sindicatos poderosos, acostumados a extrair privilégios através de intimidação, mobilizarão protestos e greves. Empresários acostumados a subsídios e proteções governamentais resistirão à competição real. Políticos da oposição, mesmo aqueles cujas políticas destruíram a Argentina, criticarão cada dificuldade da transição. Além disso, desafios técnicos persistem. A dolarização requer reservas em moeda estrangeira que a Argentina não possui em abundância. Será necessário negociar com o FMI, atrair investimentos rapidamente e possivelmente implementar medidas de austeridade temporária.
A inflação elevada não desaparecerá magicamente. Levará tempo para que a disciplina monetária se traduza em estabilidade de preços. A taxa de pobreza, atualmente em níveis alarmantes, pode até aumentar transitoriamente antes de começar a cair. A comunicação como ferramenta estratégica Milei entende algo que muitos políticos conservadores e liberais ignoram. A batalha das ideias é tão importante quanto a batalha legislativa. Sua capacidade de comunicar conceitos econômicos complexos em linguagem acessível, de confrontar narrativas progressistas diretamente e de mobilizar apoio popular através das redes sociais foi fundamental para seu sucesso eleitoral. Essa habilidade será crucial nos meses e anos vindouros. Quando os custos da transição se manifestarem, quando os sindicatos paralisarem serviços, quando a oposição amplificar cada dificuldade, Milei precisará manter a população informada e engajada. Será necessário explicar constantemente por que a dor temporária vale a prosperidade futura, por que não há atalhos para a recuperação econômica, por que as políticas do passado levaram ao desastre atual. O mercado está apostando não apenas nas políticas de Milei, mas também em sua capacidade de sustentá-las politicamente. A vitória legislativa forneceu as ferramentas institucionais. Agora, a comunicação efetiva será a ferramenta política que manterá o apoio popular necessário para completar a transformação. Lições para a América Latina. O experimento argentino sob Milei será observado atentamente por toda a América Latina. Dezenas de milhões de latino-americanos vivem em países assolados por inflação crônica, corrupção endêmica, burocracia sufocante e estagnação econômica. Muitos desses países flertaram com ou abraçaram completamente o modelo estatista que destruiu a Argentina. Agora, terão a oportunidade de observar uma alternativa em ação. Se Milei tiver sucesso, se a dolarização funcionar, se a redução do Estado resultar em crescimento, se a liberdade econômica produzir prosperidade, isso fortalecerá movimentos liberais e conservadores em todo o continente. A narrativa progressista de que a pobreza se combate com mais Estado, mais gastos e mais intervenção será desafiada por evidências concretas e irrefutáveis. O Brasil, maior economia da região, tem muito a aprender com o caso argentino. Embora em situação menos dramática, o Brasil também enfrenta inflação persistente, gastos públicos insustentáveis, carga tributária confiscatória e uma burocracia que sufoca o empreendedorismo. A possibilidade de observar uma transformação bem-sucedida na Argentina pode inspirar mudanças também em território brasileiro. O papel da mídia internacional. A grande mídia internacional tem tratado Milei com ceticismo ou hostilidade declarada desde sua ascensão política. Veículos progressistas o rotulam como extremista, populista de direita ou simplesmente perigoso, utilizando adjetivos que raramente aplicam com igual vigor a políticos de esquerda que defendem controle estatal absoluto. Essa resistência ideológica é previsível e revela mais sobre os vieses da mídia do que sobre Milei. No entanto, os mercados financeiros não se importam com narrativas midiáticas ou correção política. Eles respondem a fundamentos econômicos, incentivos reais e perspectivas concretas de lucro. A euforia no mercado argentino, após a vitória legislativa de Milei, é um voto de confiança no capitalismo de mercado, na disciplina fiscal e na liberdade econômica. É uma demonstração empírica de que investidores sofisticados, apostando dinheiro real, acreditam que as políticas libertárias funcionam. Essa dissonância entre o ceticismo midiático e o entusiasmo dos mercados é reveladora. Sugere que muito do discurso econômico progressista é desconectado da realidade prática dos negócios, investimentos e criação de riqueza. Os mercados, com toda a sua imperfeição, operam no mundo real das consequências, não no mundo teórico das boas intenções. A importância da perseverança. A história econômica está repleta de exemplos de reformas que começaram promissoras, mas foram abandonadas diante da primeira onda de dificuldades.
Países que iniciaram processos de liberalização recuaram quando protestos aumentaram ou quando resultados positivos demoraram a aparecer. Esse é o grande risco que a Argentina enfrenta, que Milei ou seus sucessores percam a coragem e voltem atrás. A vitória legislativa reduz significativamente esse risco. Com uma base parlamentar mais sólida, fica mais difícil reverter reformas estruturais aprovadas. Leis que dolarizam a economia, que privatizam empresas estatais, que eliminam subsídios ou que reduzem o tamanho do Estado, criam fatos consumados que não podem ser facilmente desfeitos. É exatamente essa durabilidade institucional que os mercados valorizam e que justifica o otimismo atual. Mas a perseverança também precisa ser política e comunicativa. Milei terá que resistir à tentação de buscar popularidade fácil através de concessões ao velho modelo. Terá que enfrentar greves, protestos e críticas ferozes sem ceder. Terá que explicar repetidamente por que não há atalhos, por que a disciplina é necessária, por que o futuro vale o sacrifício presente. Se conseguir manter essa firmeza, a transformação será possível. Se vacilar, a Argentina voltará ao ciclo de declínio. Conclusão. Momento decisivo. A vitória do partido de Javier Milei nas eleições legislativas de 26 de outubro de 2025 representa muito mais que um resultado eleitoral comum. É a confirmação de que os argentinos querem mudança real, não promessas vazias. É a demonstração de que, mesmo diante dos custos inevitáveis da transição, existe apetite popular para reformas estruturais profundas. E mais importante, é a provisão das ferramentas legislativas necessárias para transformar ideias em políticas concretas. A euforia nos mercados financeiros não é especulação irresponsável ou otimismo infundado. É o reconhecimento racional de que, pela primeira vez em décadas, a Argentina tem alinhamento entre liderança executiva, respaldo legislativo e apoio popular para implementar as reformas que a economia desesperadamente necessita. Investidores estão apostando bilhões nessa transformação porque acreditam, baseados em análises sofisticadas, que ela é viável. Os desafios são imensos e reais. A transição será dolorosa, a resistência será feroz e haverá momentos de dúvida. Mas a história econômica ensina que países que abraçaram a liberdade de mercado, a disciplina fiscal e o respeito à propriedade privada prosperaram, enquanto aqueles que persistiram no estatismo definharam. A Argentina tem agora a chance de escolher o primeiro caminho. O mercado está otimista, e com razão. A Revolução Libertária Argentina acaba de ganhar as ferramentas para se tornar realidade. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.